que seria diagnosticar nesse sentido? E aí eu estou falando essa linguagem médica, mas hoje qualquer pessoa faz um movimento de tentar diagnosticar. Eu quero deixar claro aqui que diagnosticar implica responsabilidade. Eu ensino para os meus alunos que fazer medicina ou fazer qualquer profissão de saúde implica em assumir a responsabilidade pelo risco que a gente cria ao pensar a vida do outro, o sofrimento do outro, e tentar interferir nisso. Então, a prática clínica sempre será um processo de risco, né? No sentido em que a gente se coloca em relação com o outro e vai interferir em nós mesmos e no outro, né? Então, há algo aí que não é reprodutível no sentido serial da palavra, que sempre vai ser aquilo que o Aristóteles chamou de arte, né? Porque para pensar o universal com todas as suas partes, é preciso estabelecer uma arte. Esse é o movimento, né? Não é só uma ciência no sentido cognitivo. É uma movimentação anímica que a gente faz para se conectar com o outro. Isso é fazer clínica, fazer ver para nós e para o paciente, né? E fazer esse movimento de produzir um diagnóstico é um movimento muito sério, que implica, então, em entrevista, em estabelecer relação, né? Aquilo que a gente chama na medicina de anamnese, em outras profissões de saúde também, isso implica em uma semiotécnica, no aprendizado, na leitura dos símbolos, né? Considerar as relações etiológicas, possíveis relações de causa e efeito. Então, um sintoma só vai fazer sentido se a gente conseguir relacionar junto com o paciente com algum processo, né, que então justifique um diagnóstico. E nenhum diagnóstico pode ser feito sem se fazer o movimento de exclusão dos diagnósticos diferenciais, né? Então, a pessoa recebe alguém no consultório que está em sofrimento mental, ela lê os sintomas, faz uma associação, enquadra e faz um diagnóstico. Como assim? Onde é que está o diagnóstico diferencial? Onde é que está um exame psíquico e físico aprofundado? Onde é que está a relação de vínculo que vai estabelecer, então, as relações sintoma como indicador, sintoma como símbolo, que se expressa na biografia e no campo cultural social, né? E aí a gente cai no que a gente está vivendo hoje. A partir do final da Primeira Guerra Mundial, se estabelece um código, né, um manual de classificação dos transtornos psiquiátricos em função das necessidades burocrático-normativas, institucionais, de estabelecer direitos assistenciais a veteranos de guerra com transtorno pós-traumático e outros problemas de saúde mental que não tinham categoria legal para que esses profissionais fossem, então, afastados e pudessem receber previdência. Então, o primeiro DSM aparece assim, DSM é o Manual de Desordens Mentais, né? Transtornos mentais, de classificação dos transtornos mentais. Então, o primeiro surge assim. Quando chega lá na revisão, na terceira revisão, DSM-3, 1973, existe um rebuliço, já desde o primeiro DSM, né, em torno da visão de psicopatologia dos americanos, porque a DSM é desenvolvido pela Associação Psiquiátrica Americana, sempre foi, e só os americanos que fazem ele, né? Então, se diz que é um consenso de especialistas, mas é um consenso de especialistas da escola americana, ok? O resto do mundo talvez possa pensar diferente sobre isso. E muita gente pensa diferente, inclusive nos Estados Unidos, né? Norte-americano. Então,
a partir do DSM-3, essas críticas retumbantes e diversas é, controvérsias científicas em torno da problemática de como categorizar doenças mentais, transtornos mentais, né? Se cria no comitê do DSM uma ideia, então vamos parar de tentar fazer a relação causal, etiológica, entre o quadro sintomático e o quadro nosológico, né, entre a doença e o sintoma, e vamos trabalhar, então, com a estatística de associação entre os sintomas e a designação dos transtornos. Então, a maior parte do DSM daí para frente, e o 5 é escancaradamente isso, né, ele traz opções em que coloca lá, então, o transtorno X, né, e aí uma série de comportamentos que estão associados estatisticamente a esse transtorno mental, para você, se você conseguir selecionar no paciente, observar no paciente 6 de 10 desses sintomas, então fechou o diagnóstico. Então, é uma associação de comportamentos sociais, né, que relaciona, então, a frequência desses comportamentos com um diagnóstico. Isso serve bastante para pesquisa e para poder colocar o código da doença lá no processo de assistência social, para a Previdência, para dar um atestado. Agora, isso não é clínica, nem nunca foi, nem nunca será. E aí o que eu tenho visto? Eu fico lutando dentro da universidade com os meus alunos que antes de chegar no internato já estão observando o paciente, abrindo o DSM e classificando, excluindo a clínica do raciocínio, excluindo o vínculo do raciocínio, né? Além do que, assim, não é à toa que se chama transtorno, porque como não há relação etiológica, não há marcador biológico ainda descoberto para explicar transtorno mental, talvez um dia a neurociência chegue a encontrar isso. Eu, aqui, para mim, duvido muito, mas pode ser que cheguemos nesse campo, como há marcadores para outras doenças, mas as melhores teorias mostram que são questões multifatoriais e complexas, e há muitos dados no sofrimento mental humano que são não computáveis, são observáveis, mas não são computáveis, portanto, são resistentes às estatísticas, né? Resistentes aos métodos quantitativos. Então, nesse processo, a gente chama, então, o sofrimento mental da categoria transtorno mental. E hoje, a associação simples de sintomas, né, sintomas vistos como indicadores, mas sem base de causa, de causalidade descrita na ciência, né, cria uma condição em que você lê lá os critérios e sai classificando comportamentos em uma consulta. Então você não conhece a pessoa, está vendo a pessoa num ambiente artificial do consultório, uma narrativa da pessoa e ela já sai com um diagnóstico. Esse diagnóstico pode ser importante do ponto de vista legal para o direito dessa pessoa se afastar ou ter reconhecido o seu sofrimento. Mas isto não é clínica. E isto não é fazer clínica. Fazer diagnóstico envolve uma responsabilidade, um processo muito mais profundo do que isso. Então, se você que está aí me escutando, vai no consultório de um profissional e numa consulta sai com um diagnóstico, né? E entenda que esse diagnóstico ele é normativo, mas ele não é sobre você, é sobre o que você narrou e apresentou naquela consulta. É assim que a gente deve ver isso. Pode indicar problemas profundos, graves? Pode, mas fala de uma associação de sintomas. Para isso ser mais
exato, a gente precisa de um processo de acompanhamento, de um processo terapêutico, né? Que vai, então, conhecendo a dinâmica desses sintomas, os processos, as modulações, como se responde ao tratamento. Então, é muito comum a gente ver hoje na psiquiatria o paciente mudando de diagnósticos a cada consulta, mudando de remédios, muitas vezes, a cada consulta, sem a gente ter um aprofundamento da relação clínica, né? Chega lá, a pessoa faz 3 perguntas e já muda o remédio, ou já põe outro CID, né? Outro código de doença, e vai você lá fazer a adaptação com a medicação, né? Então, o transtorno não é doença por quê? Transtorno fala de um diagnóstico arbitrário por consenso de especialistas e de associação de sintomas. São diagnósticos sindrômicos, né, que a gente fala mais tecnicamente. E não é doença, porque o conceito de doença implica em um marcador biológico. Eu preciso achar qual é a estrutura, qual é a lesão, onde está a lesão, funcional ou física, né? Físico-funcional, no corpo da pessoa, para dizer que é uma doença. Então, quando a gente fala de doença, nós estamos falando disso, da relação causal entre uma lesão, entre uma desorganização do organismo e a sua manifestação nesse corpo, ok? Então, se fala, então, de doença do corpo físico. Para eu dizer que que existe doença mental, eu tenho que equacionar o problema mente-cérebro. Eu preciso dizer, então, que a mente, a psique humana, é uma emanação do cérebro, é bioquímica do cérebro, e jurar que isso é verdade. Senão, não é coerente. Aí eu vou chamar de transtorno. Porque eu não sei qual é a causa primeira de um transtorno mental, nesse sentido da doença. Se é multifatorial, é social, eu estou falando de transtorno, ok? E isso tem um peso diferente em termos de determinação de causa e efeito. A associação de sintomas pode acontecer de maneira estatística, mas não ter relação causal nenhuma entre uma e a outra, ok? Eu lembro de um estudo ecológico que foi feito em Campinas uma vez, que associava o número de postes na rua à incidência de tuberculose, e achou associação significativamente significativa estatisticamente, né? Quer dizer, tem mais postes na rua, tem mais tuberculose. Qual é a relação causal? É zero. Até onde eu sei é zero, a não ser que alguém me explique qual é a relação causal entre poste na rua e incidência de tuberculose, certo? Então, a finalidade do DSM, a primeira finalidade do DSM é viabilizar a pesquisa, viabilizar consensos de especialistas, viabilizar questões legais, assistenciais, né? E esse processo todo está criando uma tendência, como o Michael colocou, né, de diagnósticos problemáticos, precipitados, simplificação de diagnóstico, serialização de técnica terapêutica e, claro, o uso inadequado e excessivo de medicamentos, né? E uma tendência a reduzir o humano à sua fisicalidade. E aí a gente volta lá na minha primeira fala no encontro passado, que é que tipo de espiritualidade, né, que é um tema tão importante na promoção da saúde, como é que a gente pensa promoção da saúde mental sem o eixo da espiritualidade numa tendência fisicalista estrita, né? E aí que vai ressignificando o sofrimento, como o Dunker falou lá naquele trecho, né? Ressignificando o sofrimento humano como patologia mental, como doença mental. Então, a tristeza, como o Michel falou, enfim, essas questões, né? É o nosso campo problemático. Então, nós temos que pensar como promover saúde num cenário como esse, né? É isso aí, está aberta a nossa conversação.